estou ao vivo no Instagram, estou ao vivo no YouTube. Bom dia, né, pessoal? Hoje eu ia falar boa noite. Bom dia! Hoje eu trago para vocês a Flávia Trajano. Para quem não sabe, a Flávia Trajano criou um Instagram, o Jejum Intermitente. Faz um trabalho incrível com o pessoal por lá. Ela também tá se formando em nutrição, né, Flávia? Tá me ouvindo? Peraí. Deixa eu ir. Também no Instagram. Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tô ouvindo bem. O pessoal tá me ouvindo bem no Instagram e no YouTube? Acho que tá dando eco no YouTube, né? O seu laptop tem que estar sem som. Tá sem som? Tá. E agora? Agora tá ok, pessoal? O áudio? Pessoal aqui no Instagram e pessoal também no YouTube? Vamos lá começar? Tá tudo ok? Vamos lá. Digitem uma aqui para mim nos comentários se estão ouvindo a gente bem. Tá tudo bem o áudio? E aí, suporte, tá legal o áudio? Tá legal? Estão me ouvindo bem? Eu acho que o pessoal não tá te ouvindo no... Tá sem... Olha só, pessoal tá ouvindo bem no Instagram, no YouTube? Fala aí. Fala aí com o pessoal no YouTube, Flávia. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vê se tá dando ok. E agora? Tá ouvindo bem? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? O YouTube tá sem som. Vou pedir pro pessoal do YouTube e todo mundo pro Instagram. Né? Melhor? O pessoal ir pro Instagram. Não tá funcionando no YouTube. E agora? Mac, Tá me não é ouvindo? assim. Agora eu tô te ouvindo, mas vai dar eco, eu acho. Então vamos ficar no Instagram só? Que eu acho que não tá indo no YouTube, não. Olha lá, ficou sem som de novo. Tá. Vamos ficar então só no... Pessoal que tá aqui no YouTube, corre pro Instagram, pro meu Instagram, ou pro Instagram de Jejum Intermitente, que a gente já está fazendo a live aqui, beleza? Eu encontro vocês lá, hein? Vamos lá, peraí. Olha só, hoje eu trago para vocês, então, a Flávia Trajano. Flávia criou o YouTube Jejum Intermitente. E agora vou trazer ela para vocês para contar a história dela, toda a história em relação ao consumo de glúten. Para quem não sabe, ela vai contar a jornada dela investigativa em relação aos sintomas desde a infância. Conta para o pessoal que ainda não te conhece. Acho muito difícil alguém não te conhecer, Flávia, mas conta para o pessoal que não te conhece um pouco do seu trabalho, o que você faz. O pessoal já está mandando um monte de pergunta aqui para gente. E também um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Oi, tudo bem, gente? Sou Flávia Trajano. Estão me escutando bem? Acho que agora tá ok aqui no Instagram. Tá ótimo. Sou Flávia Trajano. Esse assunto muito me interessa. Quero te agradecer, Tiele. Sou muito fã do seu trabalho. Acho que você faz um trabalho fantástico de conscientização e educação, que é uma das maiores necessidades hoje no mundo, né? As pessoas estão precisando de informações concretas que realmente possa mudar a vida delas, né? Porque a gente está sobrecarregado de mitos, né, Tiele? Você deve saber bem, a gente vem... Com certeza. Numa era aí de mitos e muita confusão em relação à nutrição. Então, realmente é um trabalho fantástico o que você faz de alertar as pessoas. Obrigada. Sim, sobre a minha história, eu sempre tive muitos sintomas relacionados a alergias. Na época não se falava em alergias alimentares. Para quem não sabe, tenho 39 anos. E desde os 9 anos de idade eu sofro com vários tipos de sintomas relacionados à doença pulmonar, a asma, bronquite, muita alteração na pele, problemas hormonais desde a adolescência. Então sempre fiquei muito tempo no hospital, precisava ser internada constantemente, porque a asma, a bronquite era tão intensa que os remédios não davam conta, assim, somente com corticoide oral eu não conseguia conter aquela inflamação, era uma inflamação constante, ficava muito infeccionado e constantemente ia para o hospital.
Isso passou, digamos, eu fiquei mais ou menos uns 8, 9 anos com esses sintomas contínuos. Quando veio mais ou menos, cheguei aos 18, 19 anos, ficou menos intenso. Eu tinha algumas crises, mas elas não eram tão frequentes. E provavelmente eu tinha algum problema vinculado ao leite também, não sabia. Então juntava o leite, o glúten, e sempre nessa busca de médicos, enfim, né? Sempre com vários problemas. Mas eu nunca dei muita atenção, porque na época não existia nenhuma informação, nenhum profissional era habilitado, tinha essa ciência sobre como o alimento podia afetar a sua vida. E aí, quando tudo realmente se abriu para mim, foi quando a minha filha nasceu. E aí eu comecei a ter que parar e, ó, a vida realmente agora, Flávia, você vai ter que parar e resolver essa sua questão. Porque a minha filha, no nascimento, já teve problemas, assim, ela já chorava desde a maternidade com muita intensidade, devido ao fato de eu estar amamentando e o meu leite estava com glúten, com leite, enfim. E Estava aí foi inflamada onde também, né? estava inflamadíssima. Durante a minha gestação, comi muito errado, fiz tudo que não devia, ia na padaria, aquela coisa de sempre, né? Comum. E aí, com a minha filha, eu parei para. Não, tá tudo errado, os médicos, né? Ninguém sabia diagnosticá-la também. Eu fiquei uns 4, 5 meses naquela busca. E aí começou a cair a ficha. Nossa, pode estar relacionado a algo que que é algo da minha alimentação que passa para o leite e Tá aí foi sofrendo. uma busca. Mas E aí, nessa descoberta dela, você descobriu o que dela? Que ela era intolerante ao leite, ao glúten? sim, a primeira questão que falaram em relação a ela foi que era o leite, né? Que era a caseína e que era para eu retirar da minha alimentação, e aí já foi melhorando muito, assim, já Sim. digamos que 80% daqueles sintomas que ela tinha, ela não dormia, ela vivia aquele choro constante, ela chorava da hora que ela acordava e até a hora que ela ia dormir. Tadinha. E tinha épocas, E Tiele, deram que remédio ela, para ela? Muito aqueles remédios? sim, Label, Bela, essas porcaria, né? domperidona, vários. Só Daí eu Jesus. olhava para aqueles remédios, gente, um bebê de 1 mês tomando 6 tipos de remédio. Por mais ignorante que eu fosse na época, eu pensei, algo não está certo, não pode ser. E aí ela começou a responder melhor com a mudança da alimentação, enfim. E eu também, obviamente, porque daí eu restringi da minha alimentação, eu consegui amamentá-la por 2 anos. Então, durante 2 anos, eu tive muita atenção na minha alimentação, não tanto com glúten, mas com leite. Mas mesmo assim era pouco frequente. E aí foi se passando, ela foi crescendo. Aí quando eu retirei ela a amamentação, depois de 2 anos, eu voltei a comer tudo de novo. Voltei a comer, pensava, agora eu posso, agora eu vou retornar aos meus hábitos, porque eu amava tudo que tinha leite e glúten. E aí começou tudo de novo. Comecei a ficar inflamada, a ter problemas de rinite, engordei muito rápido, a pele com muito espinha. Acne, mancha. Existe aquela doença, É a ceratose actínica. exato. E o meu Ah, mas a braço dermatite ficava. herpetiforme também. É que é um achado bem comum que a gente vê nos pacientes, né? São aquelas, parecem umas espinhas meio rosinhas que vão ficando no braço, principalmente aqui, no ombro até o cotovelo. E também tem a clássica da doença celíaca, que é a dermatite herpetiforme. Mas aí já são mais bolhas, já tem mais vesículas, é um pouquinho mais diferente. Mas também é bem semelhante, ele é primo ali da questão imunológica do dérmica, né? Dermatológica, que a gente aparece na doença celíaca também. Aí você começou a ficar toda inflamada de novo. Toda inflamada e comecei a engordar muito rápido, enfim. E aí, onde eu falei, não, eu emagreci, tinha emagrecido bastante com a amamentação, e enfim, eu falei, nossa, eu tive tanto esforço, agora eu tô retomando tudo, peraí que eu vou ver o que está acontecendo. E aí, onde eu descobri sobre o jejum, sobre low carb, sobre mudança da alimentação, e obviamente, excluindo carboidratos, o glúten já é muito, digamos, eu não retirei 100%, mas não era mais aquela frequência. Então, parei de comer pão. Se comia algo, era muito esporádico, não era com aquela frequência.
E aí se passou, só que de vez em quando eu tinha esse Quando ainda contato. tinha esse contato, né? Aí Exatamente. tinha sintoma. Aí tinha sintomas, ficava com a barriga inchada, ficava muito irritada. Mas, Shelly, o divisor, assim, que foi quando eu pensei em falar, vou fazer o meu TCC sobre isso, sobre a questão mental, que, sim, que foi que mais Foi maravilhoso. me afetou foi quando, no ano de 2017, eu resolvi colocar um implante de silicone. Na época não tinha noção de nada, nem sabia que eu tinha doença autoimune, enfim. Eu vou colocar porque eu tinha emagrecido com a low carb, estava me sentindo bem, vou colocar o silicone. Só que eu nunca não parei para pensar como eu sempre fui uma pessoa muito alérgica, reagia a tudo, reagia a coisas externas, a ácaro. Eu devia ter pensado, Flávio, você reage a tanta coisa externa. Que até o silicone vai pular. Imagine algo lá interno no seu corpo. Mas eu não fiz essa conta, só fui lá na felicidade, na empolgação e fiz. Passou-se 6, 7 meses, comecei a ter sintomas severos de depressão, de falta de disposição. E aí eu comecei a me ligar, porque assim, ó, o dia que eu tomava, por exemplo, uma cerveja, no outro dia eu ficava com uma irritação, assim, com algo que não era comum. Não era, eu sabia que não era eu. Sabe que eu tinha muita raiva das coisas, eu tinha uma alteração de humor, assim. E eu falei, gente, será que tem a ver com a cerveja? Eu comecei a pensar, né? Aí, de vez em quando, eu ia comer uma pizza. Tinha a mesma situação, assim. Chegou outra coisa que meu corpo deu um sinal muito grande de inflamação, que eu tenho um cisto, aquele cisto pilonidal, e ele começou a inflamar com muita frequência. E não sei se tem algo a ver, mas acredito que sim. O dia que eu comia uma quantidade maior de glúten, geralmente quando eu comia uma quantidade um pouco mais avantajada, e aquele cisto inflamava, assim, de jorrar pus. Aí eu falei, não, alguma coisa, meu corpo não Tem a ver. aceita essa questão do glúten. E aí eu fiz uma endoscopia, enfim, foi diagnosticado ali uma esofagite. Não tinha mais, não foi detectado velocidade diminuída, nada disso. Pela biópsia não tinha problema de doença celíaca. Mas aí depois eu fui pesquisar que a esofagite também é um sinal, e que aí eu fiz aquele exame o HLA, HLA DQ2, DQ2, DQ8. e aí os dois alelos deram positivo. É onde a Raquel me falou, a Raquel do Rio Sem Glúten, falou, olha, Flávia, provavelmente seu quadro se encaixa, né, pelos seus sintomas, pela questão que você é muito alérgica e tal. E aí é onde eu percebi, não, realmente o glúten não me faz bem. E aí é onde eu excluí totalmente, tanto o meu quanto da minha filha. E como é que você vive hoje sem o trigo, sem o glúten? Você vive bem? Assim, o Você ainda tem glúten... sintoma? Porque às vezes ficam sequelas, né? Ainda mais Exato, quando o diagnóstico é na vida adulta. Você ainda exatamente. tem? Ou, assim, olha, eu fiz, depois de tanta coisa, tirei o glúten, fiz tudo, eu melhorava, mas eu percebi que, Tchelle, eu acho que eu vi isso na sua live também com a doutora Denise, que às vezes quando o seu sistema imune está muito reativo, você começa a reagir a coisas que não eram para dar alergia, mas Sim. estão dando, não eram para dar reações, né? E eu reagia praticamente tudo. Se eu comesse qualquer coisa, no outro dia, por exemplo, chocolate 70%. No outro dia eu acordava assim que nem queria levantar da cama. Era uma situação assim. E mesmo excluindo algumas coisas, eu via que ainda não estava bem, que não estava 100%. Tinha problema em absorção do ferro, a ferritina nunca subia, tem que fazer sempre reposição endovenosa. E aí, uma amiga minha que sabe muito sobre glúten, que estuda muito, que faz parte de um grupo de low carb, ela falou, Flávia, você já ouviu falar da questão do silicone? Que pode estar te despertando todos esses gatilhos, essas questões Sim. autoimunes, deixando o teu corpo mega É um estresse, reativo. né? Imunológico, né? É um, Exato, um treco esquisito ali no corpo. O corpo, que parada é exato. essa aqui, né? E aí quando você vai estudar, você vê que ele libera algumas toxinas, alguns metais pesados, te vendem a ideia que ele é totalmente impermeável, mas não é.
Tanto é que quando eu fiz o explante, o meu cirurgião, quando tirou, ele tava com aquele bleeding, aquele... Caramba. Tipo um muco. Imagine aquilo lá o tempo todo, o teu corpo, enfim. Quando eu retirei a prótese, com 3 semanas eu já me sentia muito, muito bem. Muito bem mesmo. E aí continuo com a dieta, com assim... E hoje eu percebo que eu estou muito menos reativa. O glúten eu nunca mais consumi. E eu fiquei mais tolerante até, por exemplo, a traços, ó, tipo alguma contaminação que às vezes eu como fora, porque eu cheguei num estágio que eu não podia comer nada fora. Assim, eu sempre tinha que cozinhar em casa e ver todos os rótulos, ficar de olho, porque eu fiquei muito, muito sensível. Gente, vocês estão vendo como que é rica a história da Flávia, com vários detalhes, que eu vou passar por cada um agora. Eu estou vendo que um monte de gente está fazendo muitas perguntas até interessantes, mas coloca aqui na caixinha, porque vai passando e eu depois perco a pergunta. Já tem bastante pergunta aqui na caixinha. No final da live a gente vai tentar responder um pouquinho. Mas vocês vejam só, olha alguns detalhes da história da Flávia. Ela já era uma criança com tendência alérgica, que é muito comum acontecer nas crianças alérgicas, bronquite, asma, aí vem a rinite, sinusite, os bandos do it, né? E aí aquela criança tratada com o quê? Antibiótico e corticoide, né? E faz o ciclo do corticoide, aí daqui a pouco infecciona, vai para o antibiótico. Do antibiótico, corticoide, paracetamol, ibuprofeno, não sei o quê, label, e aí é um monte de medicação, e a raiz mesmo do problema, raramente ela é estudada, investigada. Então, isso é muito comum a criança já apresentar na infância sinais e sintomas que vão deixar que aquela criança tem característica, tem perfil alérgico e também pode ter gatilhos imunológicos. É o que eu falo. Muitas pessoas falam assim para mim: ah, doutora, mas o meu filho come e não reage. Eu falo: meu filho, você não tem como saber isso. Você não está vendo, você ainda não associou, você ainda não entendeu. Ou mesmo que ainda não reaja, vamos supor, é inócuo, né? É inócuo o glúten para você, mas pode ser um gatilho para lá na frente desenvolver doenças autoimunes. Então, esse é um primeiro ponto. Ficou bem claro que ela tem essa questão imunológica e tudo mais. E depois, quando no decorrer da vida apareceram alguns sintomas, e isso começa a ser pelo próprio paciente, é muito difícil você conseguir observar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque geralmente você come glúten todos os dias, porque geralmente você vai consumindo aqui, come lá, come outro. Hoje em dia, as pessoas comem no café, no almoço, na janta. Então, vamos supor que você tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Como é que você vai observar uma reação tardia de 2, 3 dias se você está comendo toda hora? Você também vai ter reações esporádicas ou contínuas. Você começa a se acostumar com a dor. Você começa a dizer: eu sou assim. Não, eu sou assim, eu tenho enxaqueca. Eu sempre passo mal, vira e mexe, começa a colocar a culpa na TPM, na cólica. Ai, a minha mãe também era assim, que não sei o que e tal. Então eu herdei isso. Não! Nós não somos reféns, principalmente dos nossos genes. Então, o que aconteceu com ela? Engravidou, continuou comendo as porcaria. Eu posso falar que eu também fiz isso, tá? Durante a minha gestação, também foi um fator crucial, um fator de risco para o desenvolvimento de doenças e transtornos imunológicos no meu filho também. Então, continuou comendo. E isso, agora eu vou falar um assunto aqui que muitas pessoas não vão concordar, mas não estou nem aí, e que é a relação do leite materno. Leite materno, eu sou uma das maiores defensoras do leite materno. A amamentação, não existe alimento melhor do que o leite materno. É um absurdo que aqui nos Estados Unidos, eu converso com várias amigas minhas aqui, elas saem da maternidade e o médico ainda teve a cara de pau. O último agora, uma amiga minha teve bebê recentemente. Ah, não, pode dar a fórmula infantil que tem até mais nutrientes do que o leite. Eu falei assim: esse médico não tem vergonha na cara, não? De falar um negócio desse? É muita cara de pau, né? Então, esse é um ponto, tá? Então, está claro que o leite materno é um dos melhores fontes, é a melhor fonte de alimento que a criança pode ter. Porém, se a mãe estiver inflamada, for alérgica, estiver sob o uso de muitas medicações, tiver muita disbiose intestinal, tiver doença autoimune, tiver em ativação imunológica materna,
pesquisem aí depois no PubMed ou no Google Escolar, MIA. Isso pode ser prejudicial ao bebê. Porque o leite, o peito, a teta, não tem filtro de café. Você não vai produzir teu leite, aí vai sair pelo bico do peito como se fosse o Santo Graal. Não é assim. Então, o leite materno, a mãe deve ser orientada a cuidar da sua própria saúde, para aí sim o leite materno ser a principal fonte de nutrição para a criança. Se eu colocar um leite esculhambado da mãe e ainda uma fórmula infantil, eu ainda prefiro o leite esculhambado. É óbvio, né? Sim, uma fórmula infantil. No entanto, se a mãe estiver muito doente, eu ainda vou orientar essa mãe a mudar a sua alimentação, que esse é o principal ponto, não é tirar a amamentação, é orientar a mãe. E existem algumas fórmulas que, por algum determinado momento, eu vou ter que utilizar enquanto a mãe se recupera. Mas a amamentação, ela é um dos principais fatores de proteção imunológica do bebê. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da saúde da mãe, para não perder a chance das vezes esse leite estar fazendo mal, prejudicando a criança, como aconteceu com a sua filha. E Sim. aí você vê como nossos filhos mudam a gente, vem para resgatar a gente, né, Flávia? Mudam totalmente nossa visão. Nada eu acho que te força mais, né, sair da zona de conforto do que, principalmente no caso de uma doença, né, que é algo que a gente não espera. A gente, quando tá grávida, a gente pensa que vai ser tudo lindo, a gente projeta uma expectativa que nem sempre é verdadeira, né? E isso causa no início me causava um pouquinho de revolta. Ai, mas por quê, né? Apesar de que eu sei que você também passou por isso, que acredito que seja um problema até mais complexo, né? Mas eu acredito que hoje toda doença relacionada à alimentação é muito mais complexa, até pelo aspecto comportamental, social, né? Porque quando você cuida da alimentação do seu filho tem hábitos alimentares diferentes da grande maioria das crianças, isso se torna um problema social, né? Porque a criança sofre bullying, né? Ah, imagina, ela só come isso. Ai, coitadinha. Ai, não sei o quê. E isso, né, vai gerando também um certo tipo de ansiedade na mãe, principalmente nos primeiros anos, né? Porque, ai, você é neurótica, pra que isso? Né? Será que ela tem isso mesmo? E você acaba aprendendo muito, até na questão comportamental. E sem contar, Tiele, as pérolas que a gente escuta, né, dos médicos. Dava para escrever um livro de quanta bobagem eu escutava. Me fala aí algumas para anotar aqui, para eu falar nas minhas lives, as frases dos pipoqueiros. Sim. E aí, o problema também da Gabriela, da minha filha, com o tempo, ela é alérgica ao ovo. Ela fez aquele exame que detecta lá, Detect Foods, né? Que faz não sei quantos alimentos, e deu uma alergia severa ao ovo, tanto a clara quanto a gema. E a gente não sabia, então ela ingeria, além dos outros... Além dos outros... Ovo não pode chegar perto, dá o óbvio. E aí ela entrou numa... Eu fiquei sem som agora, não tô te ouvindo. Será que é o meu celular? É que tava... foi agora. Voltou. Ela entrou numa crise muito grande, assim, tipo um gatilho aí imunológico, ela ficou muito reativa, muitas coisas. Ela teve outros problemas também. Muita dermatite, problemas hormonais, a adrenal dela passou a não funcionar da forma que deveria, doenças autoimunes mesmo, uma criança de 6 anos, quando ela foi diagnosticada. E aí eu levei ela numa médica, numa imunologista. A imunologista falou assim, perguntou se ela consumia o glúten. Eu falei, não, ela não consumia glúten com frequência. Nem, assim, era muito raro e às vezes era de uma contaminação. Daí ela falou assim, olha, Flávia, se você tirar o glúten de uma criança que não seja celíaca, ela vai ter diabetes. Meu Deus do céu! Vou anotar isso daí. Diabetes tipo 1 ainda. Mas tipo 1? Não é o contrário, não tá pensando não, que a diabetes tipo 1 é uma das principais doenças autoimunes associadas à doença celíaca. Não. Só Jesus, hein?
Essa também eu costumo ouvir muito, né? Que retirar o glúten, a pessoa vai ficar desnutrida e vai se tornar celíaca. Se você Sim, tirar essa o é comum. glúten, essa é muito comum. Você vai se tornar celíaca e você vai ficar mais intolerante, sensível ao glúten. Gente, isso é uma mentira. Isso não existe na vida, tá? As pessoas arrumam desculpa para continuar comendo pão, gente. É pão, O miojo, pior pão que com não qualquer são coisa. as pessoas, são os profissionais da Os próprios saúde. profissionais, porque eles também comem. Eles acham que eu não sei qual é o motivo? O motivo é esse, que é continuar comendo pão todo dia, o miojo, Nissin miojo, sabe? Aquele miojo da Turma da Mônica. Você acha que eu não sei? Eu gostava disso também. Eu comia isso que nem uma porca. Então, ó, miojo, pão, macarrão. É isso aí. A gente está falando desses tipos de alimentos, né? Não estamos falando, gente, que tem que tirar frutas e vegetais, que a pessoa tem que parar de tomar água, que a pessoa tem que parar de se alimentar de orgânicos. É o contrário, entendeu? Nós estamos falando que aonde está presente o trigo e o glúten são geralmente os alimentos, as substâncias, vou falar assim, substâncias, que não são saudáveis, que vão alterar todo o mecanismo imunológico, alterar toda uma. Poder ser gatilho para doenças imunológicas. Então, assim, é um absurdo que a gente chega. É tanta informação que já tem publicada em revista científica. Olha, a New England, ela publicou recentemente um artigo em fevereiro do ano passado, de 2020, falando de todos os problemas relacionados ao leite de vaca. Aí depois uma revista Chinfrim, patrocinada pela Associação de Laticínios aqui dos Estados Unidos, em que um dos pesquisadores era vice-presidente. Aí pronto, pegaram esse artigo, falando que o artigo está dizendo que o leite é anti-inflamatório, que não é inflamatório. Eu falei, gente, aonde que as pessoas tiram desculpa para poder continuar comendo queijo, para poder continuar comendo pizza, para continuar comendo. Ah, não, vai quebrar o osso, não tem queijo. Olha só, para começo de conversa, o cálcio não é biodisponível. E quando você associa ao glúten, a chance de você ter osteoporose, problemas ósseos, problemas dentários, relacionados inclusive à deficiência de cálcio, é enorme. Ou seja, quando a gente faz ao contrário, a verdade é esse o próprio tratamento. Então, assim, a Exatamente. própria ferritina baixa que você falou, anemia que não passa por nada. Você pode pegar o homem de ferro, e ele é celíaco, ele vai ter deficiência de ferro. Então é muito difícil, sabe, a gente lidar com esse tipo de achismos. Porque a maioria das pessoas, de profissionais, acha que só porque é médico ou nutricionista, acha que sabe a vida. Leu todos os 20 mil artigos por dia que saem nas revistas científicas. Eu não entendo isso. Você não está procurando o lugar certo, meu amigo. Você tem que começar a procurar um lugar certo. Espera aí que eu vou tossir. Desculpe. Então, assim, é uma dificuldade, sabe? Essa própria dificuldade em solicitar os exames, em fazer o rastreio. Provavelmente você ainda não tinha a duodenite clássica, né? Da biópsia do duodeno para fazer o diagnóstico de doença celíaca, porque você já vinha tirando há muito tempo, né? Então, isso acontece também. Você não há positivo na transglutaminase, você vai pedir uma determinada, não vem bonita. Por quê? Porque a pessoa também já não vem consumindo há muito tempo, então aí os sorológicos vêm negativos. E a mucosa, que a mucosa é Highlander, ela tenta se recompor. Então, quando você tira o agente agressor, ela vai tentar se recompor. Então, quando a pessoa ainda está consumindo glúten, ainda tem muito sintoma relacionado ao glúten, aí eu ainda tenho muito dano, eu tenho dano de mucosa, eu tenho sorologia ativa. Quando eu retiro, aí ou eu consumo através de traços, ou eu consumo quando eu vou na casa de alguém e coisa do tipo, eu não tenho a carga necessária para poder danificar aquela mucosa, mas eu tenho os gatilhos imunológicos. O teu corpo recebe uma mensagem de WhatsApp falando assim, ó, se protege aí em cima, aí vem o problema neurológico, se protege aí nas articulações embaixo, que tá vindo chumbo grosso. Esse ser humano doido voltou a comer glúten. É assim que o seu corpo se comporta.
Então, é muito importante que a gente deixe aqui bem estabelecido que se você come glúten, se você toma leite e se você está cheio dos problemas, mas eu não tenho problema no trato gastrointestinal. Tá bom, que bom, parabéns para você. Você quer uma medalha, quer um troféu? Mas você pode ter outros problemas, né, neurológicos. Quem é saudável 100% hoje em dia, Flávia? Ninguém. Neurológico, obesos. Eu ia nas terapias, eu ficava horrorizada. Eu vi meu filho entrar na terapia, no ABA, e entrava lá um monte de criança para fazer ABA, né? Meu filho também. ABA, blá, 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 blá. Quando saem as crianças, às vezes a criança, como até reforço positivo, né? As crianças já. O pai já estava ali esperando ali com o McDonald's, com refrigerante, com aqueles suquinhos, né? Hipercalóricos de caixinha. Crianças obesas. Aí você fala que a criança está obesa. Tem uma vez que o pai me falou que você tem gordofobia. Eu falei, amor, não, isso não é gordofobia. Isso aí, eu tô Isso falando da nos Estados saúde. Unidos? Não, isso foi no Brasil. Ah, bom. No Brasil. Então, não, o pai falou para você tem gordofobia. Isso não é gordofobia, isso é saúde. O seu filho é autista. Aí você vai tentar explicar alguma coisa, a pessoa já te olha torto, né? Porque, na maioria das vezes, são os pais que não querem mudar de alimentação. Porque se mudar da criança, vai ter que mudar dos pais também, né? Como é que você não vai dar o exemplo? Então, assim, muito triste isso tudo que você falou. Eu participei do... Mas ainda bem que hoje você está, né? Aí se redescobriu, está cuidando da sua saúde, está maravilhosa. E agora está ajudando outras pessoas também. A vida é exatamente assim. Eu participei da banca, né, do seu TCC, que você apresentou, né, as reações neurológicas relacionadas ao consumo de glúten. Conta um pouquinho para o pessoal, porque foi maravilhosa o seu TCC, foi incrível. Conta um pouquinho para o pessoal o que você apresentou para a gente naquele dia, que eu adorei. Sim, eu comecei, todo mundo achou da minha sala, achou que eu ia fazer o meu TCC sobre jejum, né? Porque seria muito Sim. rápido, os 300 mil artigos que já existem, mas eu pensei, como eu estava, assim, envolvida com o tratamento da minha filha, eu falei, não, eu vou pegar algo que vai me ajudar e quem sabe eu posso estudar um pouco mais para mostrar e para tentar ajudar outras pessoas, porque é um tema muito complexo, né, Tchely? Quando eu comecei a estudar, meu Deus, da onde que eu fui me meter, né? Porque você vai estudar os mecanismos imunológicos, né? Que existem várias vias, né, que o seu corpo pode reagir, que, igual você falou, nem sempre elas são rastreáveis pelos exames. Então, realmente é muito complexo. E aí, quando eu comecei a estudar principalmente essa parte neurológica, né, do fato de que o que você come está diretamente ligado ao seu humor, né, e a sua forma de reagir. E eu, desde a minha adolescência, tinha aquela fama de ser uma pessoa, assim, bravinha, intolerante, ranzinza. E aí, logo que comecei, meu corpo começou a ficar mais suave das reações, eu comecei a ver outra Flávia. Gente, eu sou calma. Eu não sou aquele turbilhão que sai metralhando, que sai me irritando. Não, hoje eu me vejo uma outra pessoa. A minha personalidade é uma personalidade mais calma, que eu acredito que isso aconteça muito com os autistas e com outras, né? Porque fica com tudo muito exacerbado. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu achei fantástico essa questão de como o cérebro realmente reage digamos, a proteína do glúten específico, e não só, né, Tchely, ao glúten, mas você vê na sua prática clínica também essas reações neurológicas vinculadas não só ao glúten, mas a alguma reação de alergia alimentar de outro alimento? Sim, com certeza. Vejo muito. O grande problema é que, na verdade, o próprio glúten ele está relacionado às outras alergias alimentares. Esse é o grande ponto, né? Principalmente não só pela questão, né, do aumento da produção de isodulina pelo nosso organismo. Já falei para vocês que é o teste do médico pipoqueiro. Quer saber se seu médico é médico ou médico pipoqueiro? Pergunta para ele se ele sabe o que é isodulina. Então, vou te explicar aqui mais uma vez. A isodulina é uma proteína que nós produzimos e ela faz parte da regulação da abertura e do fechamento entre as células do nosso intestino, que deveria ser assim. Aí produzir isodulina, abriu, vamos passar coisas, fecha, abre.
Então, quando a gente consome glúten, Alessio Fasano, que é um dos maiores pesquisadores de glúten, da relação do glúten com doenças autoimunes aqui, no mundo inteiro, ele é um médico, gastropediatra aqui nos Estados Unidos e pesquisador. Então, ele tem mais de 1.000 artigos publicados só em relação ao glúten. Então, ele descobriu essa proteína que ele chamou de zonulina. Então, a zonulina ela faz parte desse gatilho, né? Da atividade de abertura e fechamento da própria mucosa intestinal. Então, quando acontece das células intestinais, então, quando acontece a abertura e passam essas proteínas mal digeridas, passa até a própria gliadina, a gluteína, passa por ali, essas proteínas elas vão ativar o sistema imunológico e aí, por reações em cadeias, pode chegar também no cérebro, inclusive com a atividade da gluteomorfina, como eu falei bem, até com a Denise Carreiro na última live. Então, tem essas questões. Paralelo a isso, eu também tenho uma outra proteína chamada ATI, isso é em inglês, para tradução são os inibidores de amilase e tripsina. Essa proteína é uma proteína de defesa do trigo, do próprio trigo, não é glúten. Então, o que acaba acontecendo? Essa proteína impede que outras enzimas possam digerir o próprio glúten e os outros alimentos. Então, quando isso acontece, eu já tenho lá o intestino aberto. E aí, depois que a ATI faz lá toda essa esculhambação no lume intestinal, as proteínas que eram para ser digeridas não são. E elas aproveitam e fazem o quê? Passam também para a corrente sanguínea. Então, isso também pode acabar levando à ativação de muitos imunocomplexos, do sistema imune e levar a formação de imunocomplexos a outros alimentos, que são saudáveis, que a pessoa tem uma alergia, uma sensibilidade virtual temporária àqueles alimentos, porque o próprio glúten está envolvido no processo. Então, são duas coisas, né? Na verdade, são várias coisas, mas em relação ao glúten e às sensibilidades alimentares, o papel central ele está relacionado à hipermeabilidade intestinal e essas proteínas que são mal digeridas. E aí você pensa num autista, né? Um autista, vamos começar a pensar na boca, que já há baixa produção de imunoglobulina IgA na boca, que já há baixa produção de enzimas digestivas já na boca, que há uma dificuldade de mastigação por próprio tônus muscular ou sensibilidade sensorial. Então, crianças têm baixo tônus, têm hipotonia de face, então já não conseguem digerir os alimentos, fazer a primeira digestão mecânica do alimento já na boca. Então, esse é um ponto. Aí o alimento que era para chegar já menor no estômago já chega grandão, porque a criança tem dificuldade de mastigação e a criança tem dificuldade da própria digestibilidade já iniciando na boca. Aí ela come e ela tem uma baixa produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é importante para quê? Para eu ativar as enzimas, principalmente a pepsina, que ela começa a digerir as proteínas já no estômago. Ela é uma proteína que vai digerir proteínas. É uma enzima que vai digerir proteínas. Então, se eu tenho uma baixa produção de ácido clorídrico, essas proteínas não são ativas. Então, já começa a digerir menos alimentos. E aí, quando chegam os alimentos já no intestino, que já tem desbiose, uso crônico de medicação, eu tenho já muitas vezes parasitoses, verminoses associadas ao próprio autismo. E aí, o que acaba acontecendo? Esses alimentos também não são digeridos, porque eu tenho consumo de glúten, eu tenho aumento da permeabilidade intestinal, eu tenho inativação de enzimas, o pâncreas não produz enzimas como deveria, eu tenho uma alteração de pH já no intestino também, que deveria aí ser básico e não é tão básico, porque a criança ela está completamente inflamada, então há tendência de ter menos tamponamento desse intestino, e aí acaba ficando ácido. Então, menos alcalino. Então, há toda uma dificuldade de digestão. E isso favorece as comorbidades. O grande desafio, sabe, Flávia, é que pessoas que não são autistas sofrem. Sofrem com consumo de glúten, porque tem ou um ataque de pânico, ou na adolescência abre uma esquizofrenia, uma depressão maior, alergias, bronquite. Agora, você pensa no coitado do autista. O pessoal autista sofre muito. Porque sabe o que tem na frente, na barreira do médico? Tem uma parede, que é o diagnóstico do autismo. Então você não consegue ver além daquela pessoa. Eu não consigo ver além. Eu só olho para o autismo e eu não vejo
a dificuldade de alimentação, eu não vejo a dificuldade de digestibilidade. Então, eles sofrem muito. Então, qualquer sintoma neurológico relacionado a qualquer outra coisa no planeta Terra não vai ser a qualquer outra coisa no planeta Terra. Vai ser o autismo. E aí, o que essa pessoa ganha? Medicação. Então, é um apelo que eu faço, inclusive, aos profissionais de saúde que estão aqui conosco hoje. Eu falo isso como médica e como mãe. Como médica que só lido com autismo e TDAH. Investiguem seu paciente, investiguem as comorbidades, investiguem epilepsia, investiguem os transtornos gastrointestinais, investiguem as alergias e tudo mais, para que essa criança tenha mais chance de desenvolvimento melhor. E assim, acaba acontecendo dos nossos filhos trazerem para nós outras, abrirem o mundo para a gente. Que aí eu me descobri com uma sensibilidade. Hoje eu acho que eu não vou conseguir identificar a doença celíaca em mim, porque eu já não consumo glúten há muito tempo. Mas eu descobri que eu tenho uma sensibilidade, inclusive, na própria inalação do glúten quando eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado, a maioria das coisas eu peço hoje para entregar em casa, porque eu não quero ir ao mercado. Porque eu sei que se eu for ao mercado, eu vou entrar no mercado e é uma chuva de glúten em cima de mim. E aí eu acabo depois chegando em casa, do outro dia eu tô com enxaqueca. Eu não posso parar de trabalhar, parar de cuidar do meu filho para ficar tomando um remédio ou me cuidando por conta de ir ao mercado. Isso é o fim da picada, né? Sim. Então, aí eu acho que isso é um grande apelo que eu faço, que as pessoas passem a melhorar a visão sobre o autista e também no adulto. E a sua filha modificou muito a sua vida, o meu modificou também muito a minha vida. E hoje ela fez investigação para a doença celíaca? Ela fez, ela né? testou. Ela testou o sorológico, deu negativo também. Mas não consome há muito tempo também, né? Verdade. E ela nunca consumiu TL com frequência igual as outras crianças. O leite não, o leite nunca fez parte da vida dela. Ela não sabe o que é o chocolate ao leite. Mas o glúten, às vezes, de vez em quando, mas não era igual as outras crianças que consomem pão todos os dias. Então era muito sazonal. E aí mas o DQ2 deu positivo. No genético deu positivo. Olha e aí, mais pelos sintomas que ela estava tendo, mas aí, igual eu te falei, foi o ovo, foi várias outras coisas que desencadeou aquela crise. E ela comia coisas assim que eram aparentemente saudáveis. Por exemplo, o mel. Um dia foi um episódio fantástico, assim. Ela consumiu um pouco de mel na colher. Em 5 minutos, ela começou a ter uma crise de dermatite, assim, de se coçar. 5 minutos, assim. Questão de chegou no intestino. Acredito que o intestino dela estava tão permeado. Aberto, né? Qualquer coisa, ela estava reagindo muito, muito, muito. E a gente tem a noção que o mel também é saudável, não é tão saudável assim não, né? É açúcar puro e muitas vezes é modificado o mel. E sem contar os maus tratos às abelhas também, que acaba acontecendo por conta, né, da hiperprodução de mel, o hiperconsumo mundial de mel. Então essa é uma questão também que deve ser muito falada. Muitas pessoas acham top de mel, às vezes a comida da criança, né? Eu já vi muito paciente me falando, mas é mel, doutora, é natural, é orgânico. E o que falam do glúten também, mas Jesus comia pão. Não, só Jesus na causa, né? Jesus comia pão e estava tudo certo, e agora vocês falam mal do glúten. E você sabe, eu estou relendo aquele livro você deve já ter lido Sapiens, né? A história da humanidade. E ele retrata, Tchelle, dá uma olhada no início, ele retrata que o declínio da humanidade começou quando houve a revolução agrícola, que o glúten começou a ser a base da alimentação. Ele fala claramente que as crianças morriam com problemas já desde o início, fala que o glúten moderno, né? Mas acredito que nós, evolutivamente falando, já começamos a ter reações desde dos primórdios, porque ele falava que o pessoal saía do paleolítico, começou a consumir glúten, começou a ficar, em vez de nômades, começaram a se estabelecer em locais fechados. Daí falava, então a mãe, em vez de amamentar o seu filho, ela começava a dar mingau para ele.
E aí esse Sim. mingau e a criança crescia, e aí o índice de mortes infantis começou a crescer muito, e ele vincula Olha, aí vou ao ler. consumo. É bem interessante. Que foi Que o que legal. começou a destruir aí com os sapiens Sapiens. Qual o nome do? Sapiens. Sapiens. É, Vou ler, sim. É, foi um best-seller, bem interessante. Então, assim, é que, igual você falou, algumas pessoas nunca vão ter nenhum sintoma muito claro, né? Muitas pessoas vão passar, igual você falou, inócuo. Mas eu acredito que hoje em dia uma grande leva de pessoas que tem vários sintomas relacionados ao consumo de alimentos que são considerados aí inofensivos, só faz mal para quem é celíaco, mas a gente vê que não é bem assim, né? então a gente pode até se classificar assim, as principais doenças relacionadas ao glúten e os principais transtornos e sintomas relacionados ao glúten. Então vamos lá falar primeiro das doenças. A própria teve alguém perguntando aqui, ó, sobre a tireoide. Vou até colocar aqui, ó. A tireoide, sim, a própria tireoidite Hashimoto, eu sou um caso desse, e que acabou com a minha tireoide, TPO lá nas alturas, pelo consumo de glúten. Então, problemas na tireoide, doenças autoimunes relacionadas à tireoide, a própria ataxia, que é também das classificações que é muito relacionada à doença celíaca, relacionada à ataxia do glúten, a própria dermatite herpetiforme, doenças autoimunes associadas, febre reumática, outras doenças autoimunes, artrite reumatoide, psoríase, o que eu já vi de pacientes antes de eu ficar só atendendo autista, eu atendia muitas crianças, muitos adultos que tinham psoríase. E era muito relacionado ao consumo de glúten também. E muitas vezes a pessoa só tomando imunossupressor, só tomando corticoide, passando medicação na espereba todinha, mas era só tirar o glúten que melhorava muito. O próprio vitiligo, tem muita associação. Eu também tinha muito paciente com vitiligo e também tinha forte sensibilidade ao glúten. Deixa O eu ver mais Parkinson, né, doença. também na minha Isso tem pesquisa. artigo pra caramba! Principalmente porque nós já temos a ataxia de glúten, né? Que é uma doença autoimune relacionada ao glúten. Que a pessoa perde tem alterações da coordenação motora, tem dificuldade de locomoção. E aí eles começaram a estudar se o Parkinson também estava relacionado, podia ser meio que uma penumbra, né? Um espectro relacionado à ataxia do glúten. E tem muito estudo falando sobre a associação de Parkinson e glúten também. A própria depressão, ansiedade, transtornos do ataque de pânico, Esquizofrenia. esse também bem sedimentado, totalmente sedimentado. Tem muito artigo também comprovando a relação do consumo de glúten com esquizofrenia. Aí você imagina os sintomas, né, até mesmo de alucinação ou de alteração, né, transtornos mentais relacionados, e tem a própria esquizofrenia. Quanto que essa pessoa não sofre? Ninguém quer só dar só remédio para a pessoa e ninguém fala nada, né, sobre a questão do glúten. Então, assim, são as principais doenças relacionadas ao glúten. Agora, os principais sintomas. Bipolar também, tem alguém falando aqui também. Principais sintomas: alteração do humor, problemas durante a menstruação, você vai sentir mais cólica, você vai se sentir mais irritada, você vai ficar com mais perebas, inclusive na época da menstruação. Perebas em qualquer época da vida. Tem a própria dermatite herpetiforme, que está relacionado que Até é a relacionado ao candidíase, consumo, né? candidíase de repetição, vaginose de repetição, a própria constipação crônica, diarreia crônica, que é o mais comum, mas até conversando com a Raquel Benatti, e ela falou sobre isso. Olha, se você for no grupo dos celíacos, o que eles mais relatam é, primeiro, inicialmente, uma constipação. Exato. E depois, quando já está tudo esculhambado, que Aí aí é aparece diarreia. mais a diarreia, que a gente tem essa noção, inclusive, né, da criança, né, barriguda com diarreia, e isso pensar em glúten, desnutrida, mas a constipação também pode estar presente. Agora, falando de mim, enxaqueca Isso e aqui. queda de cabelo, calvície, já na juventude, isso pode também estar relacionado ao glúten.
unhas Sobre a fracas. constipação, vou te falar outra pérola que aconteceu. Eu sempre fui muito constipada, sempre tive muito Também, problema até de hemorroidas na gravidez, porque eu também. ficava muito preso. E aí eu fui no médico, logo que eu estava com aquela crise, antes de descobrir, eu estava me sentindo um dia muito mal. Eu acordei assim, gente, essa não sou eu, vou num posto da Unimed que tem aqui na minha cidade. Cheguei lá, um médico de plantão, um médico lá de mais de 60 anos, e eu já estava com os exames que um outro médico meu dessa linha ortomolecular estava me tratando, só que a minha consulta ainda não estava no dia e eu estava assim com aquela urgência. Eu falei, eu vou numa emergência porque eu realmente não estou me sentindo bem. E aí eu ia esperar a consulta próxima. Cheguei lá com os exames já mostrando para ele. Aí, pelo que eu vi lá, a ferritina estava em 7, super baixa. Olha, meu Deus do céu. Aí tava o DQ2, DQ8 lá, reagente, assim, sabe aquele exame horroroso, assim, níveis de nutriente, o cortisol baixíssimo, problema na adrenal. E aí ele olhou e eu falei, olha, doutor, e o meu maior problema, além de tudo os sintomas que eu tô muito indisposta, é a constipação. Daí ele falou, ah, não, mas então você não tem doença celíaca, porque doença celíaca, o principal fator é a diarreia. E aí ele falou assim para mim, olha, você sabe que muitas mulheres têm problemas com constipação? Eu falei, não sabia que o senhor tinha esse viés psicológico também, né? Adoro. Daí ele falou, que a mulher é muito reprimida pela sociedade. Tipo E o aí, senhor. e aí isso pode influenciar nos hábitos aí de ir ao banheiro, porque ela fica se reprimindo. Aí eu falei, não, muito obrigada. Eu fiquei muito irritada. Ele me falou horrores, assim, dizendo que doença celíaca era coisa da Eu ia moda. falar logo assim, ó, depois que o senhor soltou essa merda, eu posso lhe cagar no seu banheiro? Porque o senhor só falou merda agora. Eu ia falar isso. Eu falei, o senhor não pode me ajudar. Olha, os exames estão aqui, eu não estou inventando e eu não vim aqui para o senhor me dar uma consulta psicológica. Daí ele ficou irritado, enfim, saí, deixei ele falando sozinho. Mas daí realmente fui pesquisar e vi que a constipação é uma dos sintomas clássicos aí da era moderna em relação à doença celíaca, né? Sim, eu também não sabia. Eu sei que tem a constipação porque os meus próprios pacientes, a maioria é constipado do que a diarreia. E quando você retira o glúten, melhora tudo. Só que no próprio livro de medicina, na própria faculdade, a gente aprende que é diarreia. Só que na prática, na vivência do celíaco, a própria Raquel falou isso. Se você for conviver com o celíaco, você vai ver que não é tanto diarreia, é muito mais até a constipação. E aí, o interessante é que eles falam, né, que você vai, quando você retira o glúten, muita gente fala, se você retirar o glúten, você vai ficar constipado, porque você aí não vai ter fibra. Eu já ouvi isso de um nutricionista, tá? Eu falei assim, gente, de onde a pessoa pensa que acha que fibra é o quê? Então, é muito difícil a gente É um colocar no meu rala-bucho. conceito. Ralabucho. É isso aí mesmo. Sempre falam que é moda. Isso aí é modismo. Gente, isso não é modismo, não. Isso é saúde. Então, pode ser que para você quer arrumar desculpa para continuar comendo pão, cara, vai comer seu micine hoje com glutamato monossódico. Isso aí é problema teu, a vida é tua. Mas pense com cuidado, porque os seus pacientes podem estar sofrendo. Não tente botar os seus desejos, né, no que o paciente está te dizendo. O paciente relata para você, olha, eu como, passo mal. Pronto, para mim isso é a coisa que é a mais importante do mundo. Pode não ter nenhum artigo publicado sobre o assunto. A informação do meu paciente é muito mais importante que qualquer artigo do mundo. Eu tenho que descobrir porque aquilo está acontecendo. Isso para você não faz bem? Ótimo, vamos pegar livro, pode ser um caso novo, vamos ter que publicar depois até e tal. Como já aconteceu comigo. Teve paciente meu de 9 mesezinhos de idade. Criança evacuava sangue vivo. E cada vez que ele evacuava, ele tinha uma crise convulsiva de dor. 9 meses. Bebê. Foi em todos os médicos. Nananã. Isso aí é uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn. Eu falei, gente, fez biópsia com lesão intestinal, colonoscopia. O garoto, né? Mas depois chegou para mim, eu e a Gabriele, o que a gente fez?
vamos fazer tratamento nutricional, vamos fazer isso, vamos regular aquilo, vamos ser que. O médico não gostou. E o garoto melhorou. Falei assim, o que, que o médico está reclamando? Que o garoto melhorou? Eu fiquei confusa, entendeu? Eu tive que brigar com quase toda a classe médica de um estado, não vou nem falar qual estado agora, de um estado no Nordeste. Eu falei assim, gente, é um absurdo isso. Então, se o seu paciente melhora, isso não é bom, não? Então, assim, é uma incoerência, sabe? É uma incoerência do que as pessoas ainda estão presas no ego, na vontade de estarem certas. Eu não entendo isso. Outro Olha dia uma só. seguidora falou assim, que fez um jejum de 60 horas, né? Que a gente sabe dos benefícios, a exclusão do glúten não deixa de ser um tipo de jejum, você está fazendo jejum de glúten, né? Então é um tipo de jejum que você vai aprender ali a dizer não. E o jejum é uma restrição temporária de alimentos, a gente sabe que tem muitos estudos já falando de jejuns prolongados em vários efeitos aí inumeráveis. E aí ela falou para o médico que fez um jejum de 60 horas. E aí o médico ficou indignado, falando para ela que ela ia ter um AVC ou sei lá, era um infarto, que o jejum causava infarto, que ela para ela parar completamente. Todos os exames, ela falou, tudo tinha melhorado. E ela parou de fazer porque o médico disse que era perigoso. Eu acredito até que assim, o jejum, ele não pode não ser para todo mundo. Mas Exato. para a maioria das pessoas que não tenham comorbidades, que seja acompanhada ali como é, acho que pode ser saudável para a pessoa. Eu mesma faço jejum, te falo toda hora. Eu faço jejum e quando eu realmente recebi a orientação assim, olha, isso vai trazer problema para você, isso vai não sei o quê, você vai ter problema. Aí foi quando eu fiquei ruim. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar com o meu jejum, porque é quando eu faço meu jejum, é quando eu fico bem. Então, eu faço jejum, eu faço pelo menos 16, 18 horas por dia, com janela aí de 6, às vezes até 24 horas. Então, assim, isso me faz muito bem. Eu me sinto, minha cabeça fica melhor, fica tudo melhor. Mas, infelizmente, ainda há muito desconhecimento sobre o assunto. Sim, sim. O grande problema hoje da questão dos profissionais é que eles não estão preparados, né? Igual você falou, se apegam muito ao que aprenderam na faculdade há 30, 20 anos atrás. E a gente vê aí também uma gama enorme de estudos recentes, cada dia mais surgindo aí os seus benefícios. Então, realmente igual você falou, buscar as fontes certas, né? Ir atrás de Exatamente. informações e tentar baixar um pouco o ego, os mitos, né? Porque eu acredito que a evolução da ciência está cada vez, né, mais forte. A gente está aprendendo muito, né? A gente está revendo que quase tudo que a gente tem Conceitos, feito né? está errado, né, Tiele? Porque senão não existiria aí tantas pessoas doentes e tantas comorbidades na infância. Isso que mais me surpreende. Hoje a gente vê crianças pré-diabéticas. A minha vizinha, Nossa, 7 anos, com 50 quilos e que pré-diabética. isso? Então, e aí vem dizer, jejum intermitente, não para criança, mas para um adulto que está doente pelo excesso, vem dizer que isso faz mal, a pessoa está mal por causa do excesso, e aí você vai retirar o excesso, não faz bem. Então, não sei o que faz bem, então. É muito difícil, sabe? A gente até fez recentemente, há quase um ano já, né? A gente fez uma live sobre os benefícios da dieta cetogênica Sim, e na epilepsia. Inclusive, aqui nos Estados Unidos existe um hospital só para isso, que as é o John crianças, né? Hopkins, né? Isso. Eles entram para serem internados para tratar a epilepsia com dieta cetogênica. Então, assim, quem fala esse tipo de coisa realmente é só um despreparo e só conhece um lado da moeda, o lado farmacêutico da moeda, né? Só pode ser, porque orientar seu paciente, ficar junto, isso dá trabalho, né? Dá O trabalho. paciente, muitas vezes, você vai perder tempo numa Você consulta. vai Então, se você tem ensinar, lá né? 20 minutos para fazer uma consulta, isso não dá para você explicar tudo para o seu doente. Então, você vai ter que explicar. Você vai lá, 40 minutos explicando, não é nem qual profissional quer fazer isso. Muitas vezes não quer fazer isso. Eu faço com os meus. Então, uma consulta que demora 20 minutos, realmente o cara quer andar rápido. Posso passar? Eu sei que a gente já está aqui, ó, 1h30 já de live. Obrigada mais uma Sério? vez por. Já passou rápido, né? Muito bom.
O pessoal mandaram muitas perguntas. Então, eu Tá, posso só fazer algumas aqui para você? claro, claro. Olha só. Isso aqui você pode até me falar como é que você se sente. A mãe do Noe Kai perguntou: é verdade que quando tira a caseína e o glúten e consome algo com o tempo, inflama o corpo totalmente? Como é que você se sente, Flávia, hoje, se você chegar e comer lá um pedaço de pizza, como é que você fica nos próximos dias? Então, eu não consumo mais, mas assim, eu posso te dizer de alguns alimentos que, devido a essa hipersensibilidade que eu adquiri ao longo dos anos, tem alimentos que são considerados saudáveis. No outro dia, Tchelle, parece que eu estou com uma depressão, assim, meu fico inchada. Meu raciocínio, porque eu acredito que eu tenho uma tendência muito forte a reagir no cérebro. Inclusive, na minha família tem muitas pessoas com... Não são diagnosticados 100%, mas com esquizofrenia, bipolaridade. Assim, E eu acredito que eu tenho essa tendência. Então, assim, o meu humor, a minha irritação, assim, eu fico completamente inoperável, assim. Eu não gosto de me sentir assim. Eu gosto de estar bem, de me sentir bem. Então, assim, esses alimentos realmente têm um efeito que é inexplicável. Só quem Neurológico, né? sente é incrível. Então, quando a gente retira o glúten, a caseína, aquilo que a gente estava falando, o seu corpo vai começar a tentar se regenerar. O sistema imune que estava lá todo em ato de guerra, né? Eu costumo dizer assim, ele fica posicionado para a guerra, ele começa a se equilibrar. Quem já viu aqui Matrix? Então, seria como se fosse lá, né, aquelas sentinelas, elas começassem a ficar lá nadando, assim, mas elas estão ali, elas não foram embora ainda. Então, quando há o consumo, o que acaba acontecendo é que há uma reatividade do que já estava ativo antes. Então, há essa. É como se você voltasse a entrar naquele estágio de inflamação de novo. E o seu corpo já conhece o caminho. Qual que é? Isso é muito interessante. Qual que é a grande diferença de você estar indo em caminho a uma inflamação, você ficar inflamado e depois você tentar fazer o caminho de volta? É mais ou menos assim, ó. Você está comendo, tendo hábitos inadequados, você está inflamando. Então, você está percorrendo um caminho para chegar lá no alvo inconsciente da inflamação. Então, estou trilhando esse caminho. Aí virou uma esquina aqui, tem uma enxaqueca, cruzei uma rua, eu tenho uma diarreia, eu tenho uma constipação, eu tenho um brain fog, eu vou tendo esses sintomas. Quando eu retiro, eu vou fazendo o caminho de volta. Eu vou melhorando a minha concentração, meu intestino vai melhorando e tudo mais. Nananana. Quando você consome de novo, eu não preciso descobrir o caminho até chegar à inflamação. Eu já sei o caminho. Então é a linha reta. Então eu chego mais rápido na inflamação. Essa que é a grande diferença que as pessoas muitas vezes não entendem. Então, quando você está ali nos hábitos errados, consumindo, atacando o seu sistema imunológico todos os dias, ao invés de ajudar o seu corpo a sobreviver, você está ali se empenhando para morrer mais cedo, isso acaba tendo ali esses desvios, tem um sintoma ali, outro ali, passando quase todos os dias mal, mas você está querendo chegar lá na inflamação, querendo chegar entre aspas, né? Então, quando você para com isso, você está fazendo o caminho de volta para a saúde. Só que quando você volta a comer, você já sabe o caminho. Essa que é a Muitas grande diferença pessoas também. falam que elas começam a fazer jejum, geralmente quando começa a fazer jejum às 16 horas, por exemplo, a janela restrita, ela começa a restringir e pensar mais no que ela come. Então, ela vai ter mais um controle maior, né, do que uma pessoa que come o dia inteiro. E ela vai ficar mais atenta, porque ela conhece como é o estado não alimentado, ela consegue sentir aquela diferença. E aí muita gente vem me perguntar se o jejum causa sensibilidade alimentar, se a pessoa fica intolerante depois que faz jejum. E muita gente fala que fica mais sensível. E é o que eu respondo. É igual que você está falando, o corpo fica muito mais sensível aos sinais, né? Porque você pensa assim, você come glúten da hora que você acorda à hora que você dorme. Ok. Aí você começa a fazer jejum intermitente, começa a diminuir os industrializados, começa a comer mais comida de verdade, você está dando menos toxinas para o seu corpo. Então, qualquer coisa ali
quando você vai comer algo que o teu corpo não aceita não consegue digerir bem, fica muito mais visíveis os sinais, né? E as sensações, porque a pessoa sabe que ela ficou bem ali em cetose, de repente, né? Fica naquele bem-estar, por isso que até é usado ali na epilepsia, porque tem esse efeito neuroquímico. E aí, quando a pessoa percebe como é se sentir bem, aí quando ela vai lá e come, o corpo já dá esse sinal estridente, né? Não, isso não me faz bem, para aí que eu vou te mostrar, né? É tipo assim, você tá maluco, ser humano? Tá maluco? A gente tá aqui Tá de brincadeira. trabalhando. Você vai de novo, então vou te dar uma resposta boa para você aprender. É tipo isso, entendeu? Se toca, ser humano. Exato. Eu fico imaginando a microbiota pensando, sabe? Cara, lá vem esse idiota de novo comer glúten. Eu penso assim. Você tá de brincadeira com a minha cara. É, olha só, essa é uma pergunta muito comum também. A Ivani pergunta: eu tenho lúpus e tinha esse problema até tirar o glúten. O lúpus também é outra doença autoimune muito relacionada ao consumo de glúten. Na verdade, uma doença autoimune leva a outra, né? E a doença celíaca é uma doença autoimune. E as intolerâncias e sensibilidades podem deixar você mais abertos a doenças autoimunes. Você pode ver pela própria tireoidite de Hashimoto. Então, é muito comum, sim, né? Você vê muitos pacientes, muitas pessoas com lúpus também, que depois que tiram o glúten melhoram. Muito. Eu mesma, quando estava na minha crise, eu desenvolvi 4 doenças autoimunes. Olha! 4. Quais foram? Conta pra gente. Foi a deficiência da adrenal, que eu não produzia os hormônios de uma forma eficiente. Então, assim, isso daí mais cortisol, estresse. progesterona, exatamente. E uma das que mais me incomodava, Tchelle, era aquela doença de Renault. Ah, sim. Mudava a cor da mão, né? Mudava a cor da mão, o pé ficava. Até hoje ainda fica um pouco, mas. Ficava roxinho ou rosinha? Ficava roxo, assim, e formigava, tanto as mãos quanto os pés. Ficava assim, formigando. Nossa, Renault é bem raro. Não, que legal, não, desculpa. Fui premiada. Desculpa, é que eu tô lembrando eu na faculdade. Eu vi um Renault na faculdade. Eu falando que a gente pegava até a mão da paciente e botava assim no refrigerador e ficava a mão toda roxa. Exato. Nossa, caramba. É exatamente isso. Aí a celíaca, né, que é considerado a doença autoimune, e também um hipotiroidismo, mas foi mais leve, assim. Mas a que mais, assim, era gritante era a Renault. E aí o médico falava, olha, você deve estar sensível a alguma coisa, porque eu comia, às vezes, alguma coisa e, sei lá, às vezes tomava um café, só um café. Eu ia na padaria, mas só tomava o café. Um dia eu nunca me esqueço, eu tomei um cafezinho. O café é cheio de glúten, né? Provavelmente. À noite, na padaria. meu pé roxo, assim, era Nossa, incrível. Caramba, Flávia. Deixa eu ver se tem mais pergunta que o pessoal mandou aqui, ó. O pessoal falando que tem dor de cabeça, gordura no fígado, quando consumia glúten. Ó. Aqui, ó. Muitas diarreias. Como já tem que ir ao banheiro? Às vezes não há dor. O que acontece comigo? Eu não sei, Marina, mas seria bom você procurar um médico que olhe além do óbvio, senão ele vai te dar algo aí para acabar com essas diarreias e não vai investigar se você pode ter uma doença celíaca, se você tem alguma deficiência de enzimas, hipocloridria, alergias alimentares, né, Flávia? Outra pergunta que eu quero te fazer. No caso da sensibilidade não celíaca ao glúten, como a gente não tem parâmetros rastreáveis, como é que geralmente você faz esse diagnóstico? Existem os critérios de Salerno para a sensibilidade ao glúten não celíaca. É um algoritmo que você vai seguindo para poder diagnosticar a pessoa. Mas como a sensibilidade ao glúten não celíaca é relativamente nova, entre aspas, né? Tem em torno aí de 20 anos, 20, 30 anos, se não me engano, ela é muito mais difícil de ser diagnosticada porque eu não tenho exames claros para isso. Eu não tenho, assim, um exame igual a doença celíaca, que eu vou pedir lá a sorologia, a biópsia, e eu vou fazer o próprio gluten challenge, né, a retirada do glúten, e aí eu vou observar se o meu paciente vai melhorar.
o HLA-DQ2, DQ8. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, é muito mais virtual. Eu posso ter alguns sinais e sintomas, alguns exames laboratoriais que não são tão específicos ainda para a doença celíaca, mas dentro do próprio critério de Salerno, você pode conseguir enquadrar a pessoa dentro da sensibilidade ao glúten não celíaca. Isso que é o principal. Agora, dentro da sensibilidade ao glúten não celíaca, eu vou ter praticamente os mesmos sintomas, sinais e sintomas da doença celíaca, só que com uma sorologia negativa ou uma biópsia muitas vezes normal. O que acaba acontecendo é que muitas vezes essas pessoas, elas sabem que comem e passam mal. Aí acabam tirando, não há o diagnóstico, porque ela retirou, então a sorologia baixou, a mucosa começa a se recompor, e aí muitas vezes é um celíaco, mas eu não consigo mais fazer o diagnóstico porque a pessoa tirou o glúten por conta própria. Por isso que é muito importante que se você há suspeita de ter doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaco, você faça primeiro os exames para descartar a doença celíaca para depois a retirada do glúten. E o que você acha do desafio, do challenge? A pessoa está super mal, os exames deram negativos e tem muito profissional que indica, né? E já ouvi casos, relatos, assim, uma amiga minha falou, olha, Flávia, eu fui fazer aquele desafio, no segundo dia eu tava assim, não saía da cama, eu já parei. Na prática, eu vou falar para você agora na teoria. Na teoria é o recomendado a ser feito. Agora, na prática, é quase impossível para o paciente. É muito difícil. Depois, eu, por exemplo, hoje, eu fico pensando, se eu tiver que botar o glúten de novo na minha vida, eu vou ter que, sei lá o que vai acontecer comigo, eu vou ter que ser internada, porque eu passo muito mal. Imagina eu ter que comer glúten todos os dias, mesmo que seja uma fatia de pão. Então, isso me faz muito mal. Imagina para um paciente que é celíaco, mas não conseguiu fazer um diagnóstico, ficar ali consumindo aquilo dá sintoma neurológico, dá sintoma gastrointestinal, dá dor articular no corpo inteiro, nos pés, nas mãos. Então, assim, é muito difícil. Isso na prática. Mas na teoria, nos guidelines, é o recomendado a ser feito, sim. Você reintroduzir o glúten para poder fazer o diagnóstico. Mas no próprio algoritmo de doença celíaca, depois que a gente faz lá toda a sorologia, que veio lá negativa, eu faço a biópsia, ela veio negativa, é recomendado o Gluten Challenge. Ele dá negativa, a pessoa não consegue fazer, o recomendado também é você voltar de novo pelo começo, de novo todo o algoritmo, para você descartar mesmo. Assim, o que eu faço também na prática é que vira e mexe, quando há pioras dos sintomas, esse paciente está muito empacado, eu faço de novo a investigação. Se ela vier negativa, eu coloco esse paciente sem traços. Principalmente se ele tiver um HLA DQ2, DQ8 positivo, sem traços, porque eu não consegui fazer o diagnóstico. Estou sendo sincera, como médica na prática, tá? Eu não consegui fazer o diagnóstico, mas eu sei que esse paciente ele tem todo um perfil celíaco. Então, para ele melhorar, eu vou deixar sem glúten e sem traços. Porque aí eu vou conseguir observar melhor esse meu paciente, se ele vai melhorar tanto a qualidade de vida dele, tanto quanto emocional, tanto com a cognição. Que até uma pessoa perguntando aqui, eu quase não tenho cognição, melhora com a retirada do glúten? Sim, melhora com a maioria das pessoas melhora com a retirada do glúten, a cognição, não só a cognição, porque às vezes não é problema de cognição. Às vezes é uma baixa atenção. A pessoa tem uma baixa atenção relacionada a uma hiperatividade ou uma desatenção relacionada ao consumo do próprio glúten. E aí fala que tem baixo glúten, na verdade não tem nada disso, não. Entendeu? Isso acontece muito também. Exatamente. Te respondi? Sim. Olha só. Uma aula. E ela perguntando aqui também, bipolaridade. Outra pergunta depois que eu quero que você me responda, que eu li sobre isso. Eles falam, por exemplo, que quando o paciente é o sensível não celíaco, né? Ele vai lá e diz que demora mais ou menos, se ele não consumir glúten durante 2 anos, é um tempo mais ou menos necessário para o sistema imune se recompor, silenciar aquele sistema imune, não ter aquelas reações.
E no caso de quem dá o DQ2, DQ8 lá positivo, você acha que existe esse ato de silenciar o sistema imune quando... Não. Não, não Eu, existe. eu acho que você pode aumentar a sua tolerância imunológica. Tipo, você é positiva a HLA DQ2, DQ8. Você demorou com quantos anos, mais ou menos? Quantos anos teve a sua filha? Você tinha quantos anos? 30. Então, você viveu 30 anos com seu HLA DQ2, Não, DQ8 mas eu consumindo retirei glúten. com 37. Então, com 37. Meu Deus do céu, você tem mais de 37 Eu anos? tenho 39. Olha ela! Você tá bem, você tá vendo que tirar glúten faz bem a pele, né, gente? Olha ela, tá linda. Mas não te dava 39 anos nem aqui, nem na China. Não, você tem você é bem novinha, tá muito bem, tá linda. Então, o que acaba acontecendo? Você viveu então aí 37 anos, isso pela sua certidão de nascimento, que eu ainda não acredito. Mas você viveu 37 anos consumindo pão, glúten e tudo mais, com o HLA DQ2, DQ8 presente aí na sua genética. Agora, o que acaba acontecendo? Você demorou esse tempo todo, você foi passando mal durante a sua vida, tendo seus sinais e sintomas, e agora você retirou. Ainda está presente a HLA DQ2, DQ8. Então, se você voltar a consumir, essa resposta, aquilo que a gente falou, já conhece o caminho da inflamação, já conhece o caminho da disfunção imunológica, ela pode ser mais rápida. Mas não quer dizer também que você vai voltar a consumir, você vai morrer, assim, do que se você não fosse celíaca, tá? Tô falando da sensibilidade ao glúten não celíaca. O celíaco vai ter, mesmo que ele não perceba e não veja, já vai iniciar os gatilhos imunológicos, com certeza. Agora, a pessoa que não é celíaca, ela pode, não, vai ativar esse sistema imune da mesma forma, mas ela pode não perceber isso a curto prazo, nem a médio prazo. E não, muitas vezes, nem conseguir associar. Eu costumo fazer uma historinha assim, ó. Você imagina que você está com o seu coleguinha na sua casa, aí ele pega aquela bisnaguinha panko, gostosa pra chuchu, aí ele come. Aí cai duro no chão, tu vai comer? Não. Porque você consegue ver na resposta imediata a uma pessoa que consome o glúten. Agora, se ele come, você tá ali do lado dele, ele não passa mal, não sente nada, assim, 2, 3 dias, 15 dias depois, ele começa a ter sintoma, como é que essa pessoa que comeu vai associar que foi comeu a bisnaguinha? Não vai. Então, isso começa a passar desapercebido. Então, a pessoa que coloca novamente e tem essa sensibilidade tardia, ela acha que está tudo bem, mas muitas vezes não está. Esse é o grande problema, né, da gente conseguir associar os sintomas. Então, se isso já é difícil para o paciente, imagina para o médico, que às vezes não sabe nem que é isonomia em ATI. Ele vai dizer que você está de curandismo, que você está querendo aprender medicina em blog, em post de Instagram de 2.000 caracteres. Então, essa é a grande dificuldade, entendeu? Sim. Mas é aquilo que eu falei de novo. O que o paciente relata, você é minha paciente, Flávia, chegou para mim, Kelly, todos os meus exames estão negativos, mas eu como glúten, eu percebo que em 10, 15 dias eu começo a passar mal. Eu falo, opa, pode tirar. Já fizemos o diagnóstico, já fizemos aquela. Por falar que. Ah, não, isso não tem nada a ver, não. Isso aí deve ser a lua, o horóscopo. Eles preferem falar isso, né? Deve ser o horóscopo, deve ser porque você brigou com o seu marido, alguma coisa do tipo, um problema na escola. Mas o glúten, não. O glúten é sagrado. Esse é o problema. Vamos lá. Essa pessoa aqui perguntando, a Tanto Sampaio, perguntando se a bipolaridade tem boa resposta para a retirada do glúten. Sim, a maioria das pessoas, sim, tem boa resposta. Eu vou começar a parar de falar assim, porque eu sou bem cautelosa, né? Falar assim, geralmente, sim. Geralmente não. Sim. Geralmente Adoro. não. Sim. Melhora. Pode ser que não melhore para você, para o vizinho, mas sim, a maioria das pessoas tem uma boa resposta assim com a retirada. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Isso aqui eu nunca ouvi. Acho que ele perguntou isso, o Hugo perguntou se o consumo de glúten pode aumentar a sensibilidade à cafeína. Olha, eu nunca ouvi. A primeira vez que eu ouvi agora foi a Flávia falando quando ela ia comer o café. Mas aí, no caso, o café que ela tomava estava cheio de glúten. Porque ela ia tomar o café numa padaria, na padaria por contaminação cruzada,
até o ar, até o pensamento que você pensa Já dentro da vai ter padaria tem glúten. glúten. Aham. Agora, o que pode acontecer, vamos pensar agora na fisiologia básica. Eu tenho uma sensibilidade ao glúten. Eu consumo glúten. Então, eu estou ativando esse meu sistema imunológico. Eu estou estressando as minhas adrenais. Eu estou estressando o meu organismo a produzir mais cortisol. Eu estou estressando todo um sistema. O que que a cafeína faz? A cafeína vai tentar estimular a liberação desse cortisol. E se eu não tiver ainda demanda, já estou lá em guerra por conta do glúten, eu posso passar mal por consumo da cafeína. Sim, poderia ser uma explicação, tá? Nunca vi isso escrito em lugar nenhum, tá? Estou pensando agora, como em fisiologia, como que isso poderia acontecer. Tá bom, Hugo? Mas, ô, Tchelle, o cortisol, ele é um dos hormônios mais envolvidos nos processos alérgicos, né? Até um médico Sim. me explicou É isso. até por isso que passam corticoide para todo mundo. Exato. E aí, aquela pessoa que sempre precisou fazer tratamento com corticóide, aquela alergia latente o tempo todo, essa falência e essa dificuldade da adrenal funcionar de forma efetiva está totalmente explicável, né? Porque você fica lá usando cortisol, tua adrenal lá trabalhando à torta e à direita, né? A tua vida inteira. Com certeza tá muito bem explicado, né? Esse mecanismo do cortisol, né? Sim, com certeza. E um dos principais mecanismos do uso indevido e até iatrogênico de excesso de prednisolona, que é o que costumam fazer, né? Ah, dá um corticoide para essa criança, é bronquite, tem alérgico, é o quê? Aumentar o nível desse próprio, do próprio corticoide, aí ele tem um efeito imunossupressor. Aí eu tenho um efeito assim para tentar suprimir o meu sistema Sim. imunológico. Só que quando eu faço isso, além de eu danificar lá todo o funcionamento das minhas adrenais, que vai estar envolvido diretamente com o aumento desse corticóide no meu organismo, acontece também o quê? Todas as tranqueiras que poderiam acontecer por debaixo dos panos, que o seu sistema imunológico estava ali para te proteger, porque o seu sistema imunológico não quer te ferrar, não. Não, Ele ele quer está te relacionado, ajudar. ele quer te ajudar, entendeu? Então, todos aqui é porque às vezes ele está confuso, porque você faz tanta besteira na vida que ele fica confuso. E você já tem uma predisposição, né, a ter uma disfunção imunológica. Aí o ser humano não ajuda, o sistema imunológico é disfuncional. Aí pronto, aí dá uma própria descolação. Então, quando eu tomo esse corticoide em excesso, muitas crianças, eu vejo muitas crianças antes de 6 meses de idade se entupindo de corticoide, aí acaba fazendo essa imunossupressão e todas as porcarias do mundo. Não tem aquele negócio? Quem falar por falar vai comer todas as porcarias do mundo. Acontece isso com a criança que todas as porcarias do mundo começam a acontecer ao mesmo tempo por conta dessa supressão também. Sim. Isso acontece. Deixa eu ver. Isso aqui a gente já respondeu. Também já respondemos dos exames. Tem um monte de pessoa que fazendo pergunta de jejum. Hoje não é Um monte de gente, ó. Eu tô pensando em canela, essa canela em pó. Mas eu posso te perguntar isso, que eu tenho uma dúvida. Canela em pó não vai quebrar, não, né? O jejum, Não, né? não quebra. Porque eu gosto de botar no meu café. Eu bato o café com óleo de coco e aí eu gosto de tomar. Deixa eu ver aqui. Pessoal perguntando mais coisa. Gases, o glúten dá gases, sim, eu como e passo mal. Isso aqui. Olha só que isso acontece muito. Isso acontecer com você também? Eu como e passo mal. Barriga estufada, barriga grande, que parece que estou grávida de 7 meses. É o que a gente chama de grávida do pão, tá? 29.585. Você está grávida de pão, no miojo. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, acontece por própria reação de fermentação, liberação desses gases. A pessoa já está desbiótica, cheia de inflamada, toda inflamada, cheia de muco. A produção de gases dá aquele barrigão de seu boneco. Isso acontece com você também, Flávia? Muito, muito. Tanto o glúten quanto o leite. É fatal. Mesmo Causa quebrar o gases. jejum, às vezes estava em jejum quando eu comecei a perceber esses sintomas, né? Aí eu comia, a barriga triplicava, assim. Exatamente. Então, vamos fazer um resumo aqui para o pessoal que está chegando até agora. Ó.
Meninas, qual proficiência preciso procurar para... Deve ser profissional, né? Preciso procurar para saber se sou alérgica ao glúten. Então, você tem que procurar um médico e um nutricionista. Lembrando que não dá para ser só um médico. Tem que ser um médico nutricionista. O médico faz o diagnóstico, a investigação e o planejamento nutricional e a intervenção nutricional é feita com o nutricionista. Porque o médico vai virar para você na maioria das vezes e vai dizer, é só tirar o glúten. Não é só tirar o glúten, não. Eu recomendo você também procurar lá o site também do Rio Sem Glúten, da Raquel Benatti, da Esther Benatti, que lá tem muito material gratuito, muita informação para as pessoas que têm dúvida. O próprio Instagram da Raquel é incrível, cheio de informação para vocês começarem a entender. Então, a sequência seria essa, né? Não parar de comer glúten, continua comendo seu glúten, faz os exames para o diagnóstico de doença celíaca, que eu fiz recentemente até uma live sobre todos os exames, quais são a sorologia, IgA transglutaminase, IgA total, pode pedir também a deaminada, pode pedir outros anticorpos também, não é muito comum pedir, mas a gente também pode pedir. Além disso, pode associar pedir o próprio HLA DQ2, DQ8, que é o que está relacionado mais à questão genética, são os alelos responsáveis também, principalmente envolvidos na doença celíaca, e o padrão ouro é a biópsia de duodeno. Mas você lá na hora do pedido, falei até quando a Marta isso, o médico tem que colocar endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno e pesquisa de doença celíaca, investigação de doença celíaca. Se não botar isso, o patologista não e tem que botar lá quantas amostras quer também, porque ele não vai fazer o exame também corretamente. Isso é muito comum também, sabe? O médico só vai lá e pede endoscopia digestiva alta. Oi. E o endoscopista fica assim, oi? Tá bom, vou fazer. Vou lá, endoscopia digestiva alta. Vasculho. Não tem biópsia direito, não tem aonde colher as biópsias, que tem que ser bonitinho também, escrito bem bonitinho. Então, assim, o médico fica ali na hora de fazer o exame, fica perdido. Então, é muito importante também estar escrito no exame. É raros casos a pessoa tá com o intestino tão inflamado que às vezes até uma endoscopia não muito bem orientada já consegue ser diagnosticado, né? Porque imagino que existem muitas células ali inflamadas e fáceis de detecção. Mas acontece que como o nosso intestino é muito longo, né? Nem sempre, às vezes, vai tirar uma amostra que não coincide com... Geralmente são 8 amostras. São 8 amostrinhas de locais diferentes para você tentar identificar essa alteração na mucosa intestinal. Tiele, outra questão que gostaria de perguntar, você falou das sorologias. Eu já ouvi relatos também de pessoas ainda que não tinham diagnóstico e que estava com o IgM muito alterado, tipo 2.000 lá, eu acho que o nível é até 50, ou 100, não lembro. E tá com IgM para quê? IgM total? IgM total. Não. Você acha que pode estar vinculado a um tipo de alergia alimentar, esse IgM muito aumentado? Não, olha, pode até ser, mas o que acaba acontecendo? Alergias alimentares não são tão relacionadas a IgM. É mais a IgG, em especial uma IgG chamada IgG tipo 4. Essa é a IgG que está relacionada à sensibilidade e à intolerância alimentar. IgM, vocês têm que gravar assim, ó. Foi assim que eu gravei na faculdade, tá, gente? Dá uma dica para vocês, ó. IgM é do momento. Então, geralmente a gente pede IgM para identificação de infecções, para se a pessoa está reagindo, tem alguma doença. Eu vou pedir lá toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus. Vou pedir o IgM para saber se aquela doença está ativa naquele momento e vou pedir IgG para saber se a pessoa tem memória imunológica. Então, o IgG é de gravado. Olha só como a pessoa grava as coisas, né? Então, IgM momento e IgG é do que foi gravado pelo sistema imunológico. Então, fica ali como uma marca imunológica. Ponto. IgM e IgG. Quando a gente fala de alergias alimentares, alergia mesmo. Eu comi algo, como já aconteceu comigo uma vez com um japonês. Daqui a pouco, passou um tempo, eu estava com aqueles olhos, igual daquele hit, quando ele era amoroso. Aqueles olhos, a boca inchada, fechou a garganta. Eu tive que correr para emergência e tomar uma injeção, tive que tomar adrenalina, usar corticoide,
porque eu tive uma reação mediada por IgE. IgE. Então, eu acabei tendo problemas alérgicos imediatos. Agora, quando a gente fala de glúten, e principalmente das alergias alimentares relacionadas ao glúten, eu tenho que também considerar uma outra imunoglobulina, chamada IgA. A IgA, ela é produzida pela mucosa. Tá. Então, quando ela produz, é como se fosse ali nossa primeira defesa. Então, quando eu vou pedir os exames, não é IgM, a doença celíaca que eu tô falando, tá? Quando não é IgM, e não é IgE, e não é IgG. É a IgG, posso pedir também. Mas é em especial a IgA. Eu foco mais na IgA. A IgG eu também peço. IgG e IgA. Mas o foco é IgA. Então, esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem na hora da investigação de doença celíaca. Não sabe qual é a imunoglobulina que vai pedir para aquela sorologia. Então, o exame mais importante seria o IgA transglutaminase, que seria o anticorpo que a gente vai produzir para identificar a doença celíaca. Só que tem um porém. Lembra que eu falei que é a IgA? Algumas pessoas têm deficiência de IgA. Isso é muito comum, principalmente no autismo. Então, quando eu vou fazer a investigação de doença celíaca, além de pedir a IgA antitransglutaminase, eu tenho que pedir também IgA total. Porque se eu for deficiente de IgA, eu não vou produzir IgA nem para o glúten. Então, eu não vou conseguir fazer esse diagnóstico. Entendi. Então, há uma confusão de peço IgA, porque na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a pedir a IgE para a questão imunológica, né, de alergias, né, alimentares. Mas isso é uma alergia imediata. A gente não está falando disso. É muito raro a gente pegar alergia ao trigo, que também é um dos transtornos relacionados ao trigo. Aí sim é IgE. Mas na doença celíaca é IgA e IgG. Então, eu vou pedir IgA de antitransglutaminase, vou pedir IgG de antitransglutaminase, vou pedir IgA total. E posso pedir a deaminada também, pode pedir as outras sorologias também, que são mais recentes, mas a IgA transglutaminase é a mais importante nesse caso. Tá bom? Mas é difícil, né? Porque na maioria das vezes as pessoas ainda estão acostumadas com essa questão. Só quem é alérgico, aí pede a IgE vem normal. Ah, tá vendo? Você nem alergia tem. Aí pensa que doença celíaca é alergia, não entende que é uma doença autoimune. Então, assim, é uma complicação. Por exemplo, teve uma vez uma paciente minha. Não é autista, na época minha agenda ainda estava aberta, mas pelo amor de Deus, atende minha filha, que não é autista, mas atende. Então eu atendi ela, porque era um caso muito interessante, ela tinha ela vivia doente, quase todos os dias da vida dela ela estava doente, e ela tinha que fazer várias vacinas, porque ela não soroconvertia uma das vacinas que ela tinha que tomar quando ela era pequena, que era a pneumocócica. Então ela era imunossuprimida, deficiente de IgA. Só que quando você vai pedir os exames dela, ela tinha uma ferritina baixa, ela tinha um HLA DQ2, DQ8 positivo, ela tinha um FAM positivo, que já é um distúrbio que vai, acende para doença autoimune. Ela tinha fator reumatoide positivo, uma criança de 6 anos, hein? Então imagina só, se eu ficar só tratando essa garota com corticoide, antibiótico e vacinação para sua conversão de pneumocócica. Essa garota com 20 anos, ela ia desenvolver o quê? Um lúpus. Provavelmente, na melhor das hipóteses. Então, essa que é a grande questão. Se eu começar a pegar um paciente com deficiência de IgA, eu tenho que pedir biópsia, eu tenho que investigar doença celíaca, eu tenho que fazer... Eu tenho que investigar, eu tenho que pedir as outras imunoglobulinas. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas conseguirem ampliar a visão do diagnóstico, sabe? Não, a deficiência de IgA, tem que soroconverter, vamos largar antibiótico, vacina, para tomar vacina 3 vezes ao ano. Nossa. Corticoide era todo mês, antibiótico. Olha, ela nunca mais ficou doente. Então, assim, sim, às vezes eu não sei nem o que falar sobre essas questões, essas coisas, essas pipoca. Vamos ver. Complicado.
Você vai falando, hein? Que não liga não que eu falo demais, hein? Não, mas eu tô aprendendo muito. Para mim é uma aula. Eu adorei a sua live com a doutora, com a nutricionista Denise. Ah, Lemara, né? E foi um dos primeiros livros que eu comecei a investigar, aquele livro dela sobre alergias alimentares, enfim. O vermelhinho, É o né? vermelhinho. Acho que eu Muito tô até por aqui. fantástico. É maravilhoso, ela é incrível. Ela, eu tenho todos os livros dela. Costumo dizer que ela parece que fala tudo que eu tô pensando. É maravilhoso, eu adoro. E é muito Eu sou, difícil achar um profissional, até que agora já está mudando, mas é muito difícil achar profissionais, principalmente na área da nutrição, né? Se na medicina já é difícil, eu acredito que na nutrição é muito mais complexo, porque o glúten, para a maioria deles, só faz mal para quem é celíaco, aquele mesmo discurso, né? Então, sim. Você imagina se os médicos já são burros nesse assunto, né? São incompetentes. Imagina também as nutricionistas também, coitadinhas. e na faculdade a gente não entra muito a fundo, né, das propriedades dos alimentos, assim, né? Igual você vai estudar, Não eu fui mudou, estudar não? sobre o glúten, né, sobre as proteínas, gliadinas, a função mecânica do glúten, assim, a gente não estuda tão a fundo isso, né? Porque só de olhar, Tchelle, só de olhar ali nos materiais do Fasano, que foi um dos meus, da minha maior base, foi nos artigos dele, ele coloca a foto ali da propriedade mecânica do glúten, que é aquela Sim. cola, daí ele já fala que aquilo vira uma cola no teu intestino. Fica muito fácil da gente compreender, quando só de olhar e entender um pouquinho do mecanismo do glúten. Aí você vai pensar, imagine aquilo dentro do meu intestino. Imagine É. aquilo fermentando, aquela cola grudada nas paredes ali. Não é muito difícil de entender, mas precisa ir a fundo, né? Sim, gostei do Gabriel aqui, ó. Uma mistura de aula com stand-up. Conhecimento com risada garantida. Você tem que se preparar. Live comigo é A assim. Kelly é ótima, sim, sim. Eu não tenho muito filtro, não. Até Você tem deveria ter muito mais. hater, Kelly? Você tem muito hater? Eu não tenho muito, não, porque eu não procuro eles e quando aparece um outro, eu chuto do meu Instagram. Eu bloqueio logo, eu não tenho mais paciência. Então, eu chuto. Então, aqui só fica o povo do bem, tá? Deve ter alguns disfarçados, né? Uns stalkers aqui, né? Mas, assim, eu cago. Eu bloqueio logo, boto em restrição. Muito engraçado, assim, no Instagram é isso, né? Falou uma besteira, eu já boto em restrição. Então, se você fala besteira no meu Instagram, você já sabe que você deve estar restringido. Ah, eu não vejo mensagem, não vejo nada. Aí o mais interessante é que depois passa-se um tempo, né? Aí eu vejo lá, né? Comentário restrito. Aí eu vou olhar, a pessoa mudou. A Ah, pessoa vai e falou uma coisa legal, mudou. Eu falei, tá vendo? Foi, fiz bem em não bloquear essa pessoa, porque ela teve tempo dela aprender. Aí eu tiro a restrição, entendeu? Falei entendi. assim, eu vou botar na restrição para não ter que ficar olhando essas bobagens que essas pessoas falam. Mas quando me irrita mesmo, aí eu bloqueio. Gente, é uma paz de espírito bloquear, Eu já sabe? bloqueio logo. Dificilmente eu restringo, já vou no bloco. Gente, já é uma delícia, sabe? Quando bloquear, sai da minha vida. Porque assim, eu acho que discussão. Eu não vou no Instagram de ninguém discutir com Também não ninguém, vou. sabe? Eu não vou, acho isso uma baixaria, sabe? Aí vira e mexe, uns me marcam, que não sei o que. Aqui, doutora, esse nutricionista burro falando, não sei o que, de glúten, bem lá, ó. Eu peço a pessoa, pelo amor de Deus, não me marca, não, só vou bloquear você, hein? Eu, eu não me marco, porque eu não quero nem ver isso. Baixa minha imunidade, me dá disfunção mitocondrial. Mas aí quando vem alguém no meu Instagram para bater boca, aí eu dou logo umas chapuletadas, dou mesmo, dou sem piedade nenhuma. Isso me coloca no eixo, me traz, sabe, meu estado de... É melhor que meditar. Eu me coloco no eixo, ali, bloqueio e pronto, acabou o problema. Muito fácil, não ficar discutindo com os outros, sai fora, tem mais o que fazer. Tem feijão para fazer, tem pão sem glúten para fazer, tem uma criança para cuidar. Cai fora. Não. E você também deve receber muito, né? Muitos, primeiro pelo fato que eu não era da área da saúde, né? Daí ficava, quem é essa louca, não sei o quê, e me xingavam que eu era uma blogueira burra, não sei o quê. Daí eu comecei a estudar nutrição, tô quase me formando. Aí esses dias até tem um Nutri que me adora, ele pega meus posts e vai lá e risca e posta no Instagram dele. Ele gosta de fazer
Você deve saber quem é, um bem famosinho aí que adora leite condensado e glúten. E Adoro. aí eu falei esses dias para ele, olha, fulano, agora que eu vou me formar, você vai ter que ter mais cuidado, né? Porque antes você falava que é porque eu não tinha diploma, agora, enfim. É... Falta Você a fala, síndrome da agenda vazia. síndrome tem que causar, né? Tem que lacrar, né? É muito difícil. Mas é o conselho que eu te dou. E se falar, pega, printa tudo, processa logo. Eu processo. Minha advogada já tá, ó, com a antena ligada. Deixa eu ver o que eu vou comprar uma batedeira nova, não sei o que eu vou ganhar. Vou pedir uma indenização aí. Entendeu? Porque para aprender, para calar a boca. Entendeu? Porque Sim, as pessoas têm que parar de também achar que a internet é terra de ninguém. Não sim. é, sabe? Se você vai lá e difama alguém e fala coisas que não são verdade, você tem que pagar por isso. Você já É o problema. processou? Já! Já, e aconselho. É a melhor coisa também. Porque às vezes as pessoas pedem sem noção. Bloqueio não resolve às vezes, né? Aham. Então, às vezes vale a pena. Mas vamos voltar para o assunto. Tá. Ó, já como tempo a gente está aqui? 2 horas e 15 minutos. Meu pai. Gente, adorei. Olha, aqui não é. Aqui são 10 horas e 15, aí são 1h15 da tarde, né? 1h15. Eu queria mais uma vez te agradecer, Flávia, pela disponibilidade, nossa, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com o meu público, trazendo a sua experiência, contando como foi a questão da doença celíaca para você. E eu não tenho palavras para te agradecer por estar aqui de manhã comigo. Eu sei que você é bastante ocupada. Então, obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Você sabe que eu comecei a te seguir porque uma amiga minha que mora em Floripa, o filho dela passa com o Dr. Rogério Rita. E ela falou Maravilhoso. muito bem de você, que te seguia, que ia no Dr. Rogério, e aí eu comecei a seguir, achei fantástico. O filho dela também tem vários problemas relacionados à alimentação e ela aprende muito com você. Obrigada. Um beijo para ela, então. O Mando Rogério sim. Rita, top, maravilhoso, referência brasileira também no tratamento do autismo. Sim. Então, pessoal, eu queria agradecer, o pessoal ficou bastante perguntas, não deu para responder todas, depois eu vou responder nos stories também para vocês, fiquem tranquilos e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, obrigada, até mais.